Salve, salve, galerinha da terceira série da Escola Adolfo Ferreira de Souza. Estamos aqui em mais uma aula. Você poderá conferir no canal Penso Logo Estudo o conteúdo programático do que eu vou ministrar agora, tá bom? Eu estou um pouco nervoso e tá gravando. Por que tá nervoso? É porque eu fico nervoso quando eu vou gravar a aula, o pessoal vai assistir. E, continuando, né? O tema de hoje é neodarwinismo. Olha, nós já estudamos as teorias evolucionistas de Lamarck, de Charles Darwin nas outras aulas e no Hangout, tá bom? O pessoal assistir meus vídeos pode achar um certo desconexo entre os conteúdos, não sigo a linha programática. É por causa do meu planejamento, que é voltado para os alunos da Escola Adolfo Ferreira de Souza. Momentos são aulas gravadas, aí eu posto no YouTube, e determinados momentos são aulas ao vivo pelo Hangout. Por isso que tem essa quebrazinha, né? Então nós estudamos já a teoria evolucionista de Lamarck, depois a teoria evolucionista de Charles Darwin, depois nós estudamos a visão da igreja atual, não foi? Até eu coloquei para vocês um vídeo de uma reportagem, né, de um canal de televisão, que nós vimos no YouTube, pelo link no YouTube, e depois nós falamos das evidências evolutivas, certo? No Hangout. Depois nós falamos de alguns critérios, né, de algumas características que são exemplos de adaptações, né, como por exemplo, coloração de advertência. Nós vimos também o mimetismo, a camuflagem. Tudo isso a gente viu na aula ao vivo, tá certo? Quem tiver alguma dúvida, você pode ir lá no WhatsApp e mandar sua pergunta que a gente tira, tá certo? E hoje nós vamos ver o neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? É o seguinte, para você entender o neodarwinismo, você só precisa entender o conceito de Charles Darwin, que é a sobrevivência dos mais aptos, né? Então, o que é que propunha a teoria de Charles Darwin? Para ele, assim, a população, ele não pode crescer indefinidamente, devido à falta de recursos, tá certo? Isso a gente vê quando estuda ecologia, né? Os critérios que influenciam no tamanho de uma população, né? Que está diretamente ligado ao tamanho da população. São os fatores limitantes, lembram? Por exemplo, a disponibilidade de espaço, a disponibilidade de parceiro sexual, a disponibilidade de alimento. Então, para Darwin, se isso existisse, então essa população poderia crescer indefinidamente. Só que ele se baseou nos estudos de Malthus de que uma população ela não tem essa possibilidade de crescer indefinidamente devido à falta de recursos. Não vai ter espaço para todo mundo, não vai ter alimento para todo mundo, não vai ter parceiro sexual para todo mundo. Então isso aí vai gerar o quê? Vai gerar uma competição. A competição nós estudamos lá nas relações ecológicas, lembram? Tem a competição intraespecífica, a competição interespecífica, e nessa competição entra uma disputa árdua entre os organismos da mesma espécie, né, que é a competição intraespecífica, e os organismos de espécies diferentes, né, que é a competição interespecífica, né? Isso é só relembrar, pegar o conteúdo e rever esses conceitos, tá bom? Então a seleção natural é uma causa da mortalidade diferencial, tá certo? Essa mortalidade diferencial, que ele chama aí, é a sobrevivência dos mais aptos. Essa aí era a teoria de Darwin. Então Darwin dizia assim: os indivíduos têm um conjunto de características, e essas características lhe for vantajosas, ele vai ter mais chance de sobreviver e deixar descendência. Tudo bem, até aí. Só que Charles Darwin não conseguia explicar como é que essas características apareciam. Isso não é porque ele não soubesse, é porque a tecnologia da época, os conhecimentos da época dele não permitia tal coisa. Por isso que em determinados momentos a teoria da evolução de Darwin não tinha assim, muito crédito na comunidade científica, ou seja, não tinha um certo respaldo da ampla maioria, tá bom? Então, com isso, como Charles Darwin não conseguia dar essa explicação, ficou tipo assim uma lacuna, tá bom? Foi necessário então que fosse pesquisar as evidências evolutivas, né, que nós vimos na aula passada, né, que foi os fósseis, né, por exemplo, são evidências evolutivas, a embriologia comparada, a anatomia comparada, né, órgãos homólogos, órgãos análogos, órgãos vestiginais, manifestação atávica, semelhanças moleculares. Só que muitas das perguntas que eram feitas a Darwin só foi respondidas com os trabalhos de Mendel, né? O conceito de genética nós vamos estudar, a genética será o nosso próximo conteúdo, aí o resto do ano é todo genética. Um dos conteúdos mais legais da biologia é genética, pessoal. Eu amo genética, e vocês vão amar também, eu acredito, tá certo? Então, muitas das coisas que Darwin
que Darwin não conseguia responder, fez necessário que viesse um outro cientista, um monge, chamado Gregor Mendel, para desvendar, né? Só que Mendel não descobriu o que era, ele só descobriu o conceito, tá certo? O conceito da coisa, a ideia matemática por trás de como surgir essas coisas, mas explicar como ela vinha, não. Tá bom? Ele explica a herança, mas ele não explica como é que se dá essa herança. Embora a gente já saiba, de uma forma implícita, como é que se dá, que é em cima de uma síntese de proteína que nós estudamos no primeiro ano, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Então, nós vamos continuar aqui entendendo o nosso conceito. O que é o conceito de neodarwinismo? O conceito de neodarwinismo, pessoal, que está aqui na lousa, né? Ou então, como o Enem gosta de falar, né? O Enem ele usa esse termo aqui, ó. É teoria sintética da evolução. É o nome mais charmoso, né? É um nomezinho mais bonitinho. O que consiste a teoria sintética da evolução? É eu pegar os conhecimentos, tá certo? As ideias da teoria evolucionista de Charles Darwin e aplicar em cima dos conceitos mendelianos. Ou seja, eu pegar o meu conhecimento antigo de Darwin e em cima do conhecimento atual sobre a biologia molecular, principalmente a biologia relacionada à transmissão dos caracteres, né? A transmissão da herança genética, que é o que nós vamos estudar, tá bom? Então existem 6 mecanismos básicos, tá bom? Que amplifica essa variabilidade. Tá bom? Então, o neodarwinismo ele vai explicar como é que essas características surgiram. Que características são essas? Aquelas características que Darwin dizia assim, que o organismo já traz consigo. Tá bom? Lembram da questão das borboletas, né? Das borboletas que nós vimos lá, as borboletas de Manchester, né? Que as borboletas antes da industrialização, as borboletas brancas eram as que tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes, porque elas tinham a coloração das paredes. Depois da industrialização, as borboletas brancas já tiveram menos chance, porque as paredes ficavam sujas, né, manchadas das chaminés, né, da fuligem da chaminé, e ali camuflava as borboletas pretas, né? Então ali as borboletas pretas já tinham mais chance. Aí, então nós temos aí a característica, que é a cor. Como é que essa cor era transmitida? Isso aí já não sabia explicar. Se alguém chegasse para Darwin e dissesse assim, beleza, legal, show de bola. Mas como é que existe a borboleta branca e a borboleta preta? Como é que surgiu essa característica? Né? Ela poderia ser uma borboleta meio termo, né? Cinza, né, por exemplo. Mas isso aí Darwin não sabia explicar, porque o Darwin não tinha conhecimento de DNA, RNA, síntese de proteína. Dogma da biologia. Lembra do dogma da biologia? Nós estudamos no primeiro ano. Bom, então, alguns conceitos que aumentam essa variabilidade. Aí aqui, pessoal, pode dar sim um pouquinho de tite no nosso estudo, porque pela sequência nós teríamos que estudar primeiro genética, né? Então vocês vão ter aqui um pouquinho de um bato, assim, não entender um pouquinho, porque é um conteúdo que nós já deveríamos ter estudado, que nós só vamos estudar depois, né? Mas vai dar certo. O que importa é que o meu aluno entenda o seguinte: quais são os mecanismos que permitem o surgimento dessas características? Você já sabe que essas características são herdadas geneticamente. Bem, é o seguinte, o primeiro delas são as mutações. Então nós temos aqui a questão das mutações. Quando nós estudamos o núcleo celular, nós estudamos sequenciamento genético, lembram? O código genético tinha aqueles códigozinhos, aquelas trincazinhas para fazer a síntese da proteína. Aí vocês lembram que qualquer mudança na sequência do DNA é uma mutação. Essas mutações elas podem ser uma mutação vantajosa, essa mutação pode ser deletéria ou irrelevante. Lembra? A mutação vantajosa é aquela em que eu vou sintetizar um outro aminoácido no lugar do aminoácido original. Isso aí quem tiver com dúvida disso aí vai ter que rever síntese de proteína, tá bom, pessoal? É só você procurar um vídeo no YouTube que tem bilhões de vídeos aí de animação de síntese de proteína. Nessa mutação aí, se eu sintetizar um aminoácido, esse aminoácido me for vantajoso, e essa vantagem me for assim benéfica, há uma tendência dessa nova característica ser perpetuada, tá certo? Perpassar de uma geração para geração. Vou dar um exemplo, né?
nós temos aqui o Covid-19. Então, no meio do Covid-19, nós vamos ter pessoas que são imunes ao vírus. E nós temos pessoas que são suscetíveis ao vírus. Então, no momento, a maioria das pessoas, né, as maioria das pessoas infectadas, elas conseguem se curar. Ela consegue curar por si só, já que é uma doença viral. Né? Então, o seu sistema imunológico consegue dar uma resposta antes da mortandade. Mas nós temos aquelas pessoas que, infelizmente, venham a óbito por conta do vírus. O vírus tem uma alta transmissibilidade. Tá bom? Supondo que alguém sofra uma mutação e o vírus não consegue nem deixar resquício dentro do organismo. Seu sistema imunológico sintetiza uma proteína de uma maneira tão proveitosa que o vírus, ao penetrar, imediatamente ele já é atacado pelo sistema imunológico. Vejam só, uma característica dessa agora, no momento, é uma característica extremamente positiva. Significa que essa pessoa ela vai estar altamente imune. Vamos supor que os homens não consigam encontrar nenhuma vacina, nenhum antídoto, nada funciona contra o coronavírus. Então o coronavírus ele vai ter uma tendência a se espalhar cada vez mais, vai ter tratar de se isolar cada vez mais. Essas pessoas que serão descendentes desse indivíduo que sofreu essa mutação, há uma tendência ao longo dos anos esse vírus vai passar, porque ele vai ter mais chance de sobreviver e deixar descendentes. Isso é a mutação, aqui é o caso hipotético, tá bom? Né? Lembra que as mutações vantajosas, elas não surgem assim, pá, do nada não, né? Não é o X-Men, né? Os X-Men que é assim, né? Surge uma mutação muito doida, o cara tem assim, umas garras aqui no meio do braço, né? O camarada cria asa, o camarada cria uma super velocidade, né? Não é nada disso, não é nada disso, tá bom? Tá certo? Meu menino aqui fica se pisando aqui pra falar assim, é aula, peraí, viu? Segurei teus hormônios, né? Bem, aí nós temos as mutações. Que tipo de mutações nós temos? Nós temos mutação gênica, que é aquela mutação que ocorre na falha do próprio DNA, tá certo? É aquela mutação em que o indivíduo recorre, certo, pessoal? Do próprio dogma da biologia, ou seja, o DNA ele vai se duplicar, vai formar o seu estado original, vai se duplicar de novo, aquela coisa todinha na divisão celular, lembra da mitose? Aí então aquele processo aí de formação de novas células, aí se essa mutação atingir as células reprodutivas, essa nova característica vai perpassar, tá bom? Então um exemplo disso aí foi uma mutação da intolerância à lactose, né, que os cientistas descobriram que ela surgiu por volta de uns 20 mil anos atrás, né? É uma mutação que não é vantajosa, né? Tá bom? Então aqui são as mutações primárias, né? Vou botar aqui o nome primárias. Aí nós temos a mutação gênica e nós temos a mutação provocada pela mutação cromossômica, né? Ou seja, no próprio cromossomo, né? Cromossômica. Vou pegar aqui outro pincel, que esse aqui está muito claro. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Mutação cromossômica, né? E nós temos a mutação provocada pela permutação. Lembra do primeiro ano? Permutação ou crossover, permutação, crossover ou recombinação. Lembra quando lá no primeiro ano que ele disse assim, pessoal, lá no terceiro ano esses conceitos nós vamos rever por conta de um assunto lá na evolução. Pois é, chegou, tá bom? Que é o caso da recombinação. Olha, gente, o Enem, agora nem o pincel está funcionando. Parece a escola, né, gente? Recombinação. Olha, eu acho que não é a lousa, acho que foi o produto que eu usei para limpar. Limpou com o quê? Eu limpei com o Kibo. Vai ser doido, pai. Como é que tu limpa uma lousa dessa com que for? É assim mesmo, aí vai sair pronto, né? Vai dar certo, vai dar certo. Então nós temos aí a mutação gênica, né, pessoal? A cromossômica é a recombinação, são mutações. Se essas mutações aí, pessoal, atingir as células gaméticas, então as novas gerações vão receber a herança desse material genético. Aí eles vão sintetizar uma proteína. Aí essa proteína vai exercer uma função no organismo, né? Se essa função for vantajosa,
aí esse indivíduo vai, com essa nova característica, ele vai ter mais chance de deixar descendentes. Vamos pegar aqui o caso das girafas, né? Charles Darwin dizia que existiam os dois tipos de girafas, a de pescoço curto e a de pescoço longo. Beleza, a de pescoço longo e a de pescoço curto sofreu uma mutação, ou seja, existia uma ancestral da girafa, essa ancestral da girafa sofreu uma mutação, ou foi uma mutação gênica, uma mutação cromossômica, com uma recombinação, que fez com que o hormônio do crescimento, que faz crescer os órgãos, ele age de uma forma digamos assim, mais abrangente, vamos botar aqui, na parte cervical, fazendo com que essas girafas que receberam material genético produziam mais hormônios, aumentando assim o tamanho do pescoço. Mendel, com os trabalhos dele, foi possível dar essa explicação, coisa que Charles Darwin não teve como explicar. Mas as evidências estavam lá, né, para provar, né? Acharam lá os esqueletos pescoço, os esqueletos das girafas passadas, aí estavam lá, uns com pescoço maior, outros com pescoço menor, tá com autoria. Não, tá aí, mas não tem como explicar, mas tá aí a evidência, tá bom? Então é mais ou menos isso, né? E esses hormônios do crescimento, por exemplo, ele agia ali. E aí o que foi que aconteceu? As girafas que foram descendentes dessas que tinham um pescoço maior, estão aí até hoje. As que tinham um pescoço menor, infelizmente, tiveram menos chance, chegaram a ser extintos, tá bom? Lembre-se, aquele que não tem essa característica, não quer dizer que ele vá ser extinto, não, pessoal. Significa que vai ter menos chance. Pode ser que alguns sejam extintos? Pode, como por exemplo os mamutes, né? Os mamutes foram extintos. Ninguém sabe por que eles foram extintos. Pode ter sido por falta de alimentação, pode simplesmente ter sido extinto pela predação, né? Então ninguém sabe o que aconteceu de fato para ter ocasionado a extinção dos mamutes, né? Então vamos lá. Aqui são as mutações primárias. Agora nós vamos ver as secundárias, né? Aquelas que vão dar origem a essa variabilidade, tá bom? Aí nós temos o que? Nós temos aqueles fatores, vamos botar aqui, secundárias, né? Secundárias. Aí nós vamos ter o que? Nós vamos ter a migração, claro, a migração, né? Então os organismos, eles têm a tendência a entrar e a sair nos territórios, eles vão de um lugar para o outro. Então quando eles vão de um lugar para o outro, eles vão levando consigo as suas características. E na medida que eles vão copulando com outros seres, né, haverá a tendência ou não de gerar descendentes, né? Aí entra o conceito de espécie, o conceito biológico de espécie, que são o quê? Organismos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, isso em condições naturais, tá bom? Então se eu pego dois indivíduos de espécies diferentes e eles cruzam entre si, o que é que vai acontecer? Ou vai nascer um indivíduo híbrido, como é o caso do burro, né, que é uma hibridagem de um cavalo com um jumento. Nasce um burro. Não, uma mula. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Burro, mula, asno, é a mesma coisa. Se bem que o asno, muita gente confunde o asno com o jumento. Tá bom? Tá certo? Aí vamos lá. Aí nós temos o seguinte, nós temos o caso da migração, nós temos o caso da hibridação. Show, né? A hibridação, pronto. A hibridação que eu acabei de falar é o caso da mistura de organismos de espécies diferentes. Só que aqui o caso da hibridação, nós temos que ter muito cuidado em que tipo de conceito ele está falando. Por exemplo, se for um conceito mendeliano, que é um spoiler, viu, pessoal? Mendeliano, o spoiler é quando o indivíduo recebe fatores diferentes, tá bom? Fator foi uma palavra que Mendel deu para o que hoje nós chamamos de genes. E quando Mendel descobriu a teoria da transmissão das características, ele não sabia o que era. Ele sabia que era alguma coisa, mas ele não sabia o que era. Ele não tinha tecnologia para perceber que essa alguma coisa que transmitia característica estava nos cromossomos, porque ele nem sabia o que era cromossomo, ele nem sabia o que era DNA, não sabia o que era RNA, não sabia o que era síntese de proteína. Mas ele sabia que tinha alguma coisa, e essa alguma coisa era que transmitia as características. Tá certo?
ele chamou de fatores. Eu gostaria muito que Mendes tivesse cearense, porque se Mendes fosse cearense, ele não tinha dito fator. Ele teria dito assim, existe um negócio, ou então teria dito de uma coisa, né? Aí, o que foi que Mendes disse? Mendes disse assim, existe fatores que transmitem as características de indivíduo. Nós vamos ver isso nas leis de Mendes, né? Que a primeira lei de Mendes ele vai falar disso. Se Mendes fosse cearense, ele diz assim, rapaz, existe um negócio que é responsável pela transmissão das características. Ele não sabia o que é, né? Que cearense, para quem for assistir o meu vídeo lá no sul do Brasil, pessoal que o cearense tem um início seguinte, quando ele não sabe o que é, ou ele chama negócio, ou ele chama coisa. Entendendo? Qual foi o que aconteceu? Foi uma coisa, né? Deu uma coisa lá e, né? Então, coisa é uma palavra, o negócio é uma palavra que substitui qualquer outra, né? Tá bom? Tá certo? Geralmente a coisa ela é mais usada, tá bom? Tá certo? Mas foi uma coisa lá. Mas o rapaz morreu de quê? Pai, não sei não. Foi uma coisa que deu nele lá, tá bom? Né? Coisou lá o negócio, né? Tava coisando lá o negócio, pronto, tá certo? Se o Mendes fosse cearense, ele tinha chamado o Gênesis de coisa, então de negócio, né? Mas como o Mendes não era cearense, ele chamou de fator. E esses fatores, os cientistas chamaram de genes, tá bom? Então a hibridação, ela na linguagem mendeliana, é a mistura de genes, tá bom? Genes recessivos, genes dominantes, que isso nós vamos aprender em genética, tá certo? Hibridação também, dependendo de outros conceitos, é a mistura de espécies, né? Nós temos a hibridação, por exemplo, o caso do burro, ou da mula, né? Tá certo? Né, que é o caso aí de uma hibridação de duas espécies diferentes, tá bom? O caso da hibridação, nós temos aqui um leque, que é a hibridação, que é a mistura de genes de duas espécies diferentes, né? Porque quando cruza duas espécies diferentes, a tendência é não nascer. Ou então, esse indivíduo, esse embrião misturado, hibridado, ele ser abortado, né? Em caso ele não seja abortado, ele vai nascer estéril, como é o caso do burro, da mula. Só que existe algumas espécies em que o descendente ele nasce fértil, como é o caso da mistura do leão com a tigresa. Ligre. Nasce um ligre. Ou então da leoa com o tigre, tá certo? Só que leões e tigres naturalmente eles não cruzam entre si, tá bom? Porque os leões e tigres têm nichos ecológicos diferentes. O leão tem hábito diurno, o tigre tem hábito noturno. O leão ele vive nas savanas africanas, os tigres eles vivem na Ásia. Então a distância geográfica é muito grande. Bisneto, o que acontece se um dia eles coexistirem, coabitarem? A tendência é eles cruzar entre si e gerar uma espécie só. Tá bom? Eles vão ser, depois de que ter essa misturada, essa combinação gênica bem grande, essa hibridação doidão, aí a tendência vai ser um indivíduo só, com as características peculiares só. Ou seja, nós vamos ter um ligre aí pronto, aí nós não teremos mais nem tigre e nós não teremos mais leões, nós teremos a mistura dos dois. Que será muito raro para os dois. Tá bom? Mas isso pode acontecer? Quem sabe? Né? Não dá pra, aqui eu estou dizendo, há uma tendência já que os geneticistas diriam, tá bom? Se vai acontecer, aí isso aí ninguém sabe. Só o tempo diria. Tá bom? Só o tempo diria se isso porventura acontecesse. A terceira e última, pessoal, é o fenômeno chamado deriva gênica. Tá bom? A deriva gênica. Então, esses são os mecanismos em que pode aumentar a variabilidade genética, tá bom? Então, a variabilidade genética é que vai promover o aparecimento dessas características que são vantajosas. Lembre, pessoal, uma característica é vantajosa em determinado tempo histórico. Ou seja, uma característica é vantajosa hoje, pode ser que daqui a alguns milhares de anos, centenas de anos, dezenas de anos, ela não seja vantajosa mais. Tá bom? É por isso que a seleção natural ela está sempre fazendo uma pressão sobre os indivíduos, tá bom? Tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso, a teoria sintética da evolução, tá bom? A teoria sintética da evolução, ela é importante também porque ela ajuda a estudar, a compreender os mecanismos da grande variabilidade de organismos, tá certo? Dentro de uma mesma espécie.
quanto maior a variabilidade de organismos dentro da mesma espécie, mais difícil será uma espécie entrar em extinção. Vamos pegar, por exemplo, a espécie humana, né? Eu sempre gosto de pegar a espécie humana como referência, né? Já imaginaram quanta variabilidade existe na espécie humana? Nós temos variabilidade de forma de cabelo, cor de pele, cor de olhos, né? Nós temos pessoas que têm alturas diferentes, massas corpóreas diferentes. Então isso significa que se por acaso aconteça um cataclisma, aconteça um intemperismo muito bruto, uma mudança abrupta, né, na atmosfera global, na temperatura global, na rotação da Terra, numa deriva abrupta do continente, aconteça algo apocalíptico, né? Então, devido a essa grande variabilidade na espécie humana, nós teremos uma tendência a sobreviver, né? Por exemplo, pessoas que têm a capacidade de aumentar de peso e pessoas que não conseguem emagrecer, engordar de jeito nenhum. Dependendo de um evento catastrófico, né, a pessoa que tem maior probabilidade de ser gordinha vai ter mais chance. Ou então aquela pessoa ser magra ter mais chance, tá certo? É bom pegar outro exemplo, os cachorros. Grande variabilidade de cachorro, né, que existe. Agora vamos pegar aqui um organismo que você vê que tem pouca variabilidade. Então, você olhar para um, ele está olhando para tudinho. Os pinguins, por exemplo, você olha para um, ele está olhando para todos, né? O pinguim é considerado um dos animais mais fiéis que existe, né? Diz, segundo os biólogos, né, o pinguim, quando um morre, o outro passa o resto da vida só, né? Mas também, né, assim, o pinguim olhar para os outros pinguins é tudo igual, né? Vai parecer com o macho que ela escolheu. Do mesmo jeito é o pinguim olhando para a fêmea, né? Todas as fêmeas vão parecer com a fêmea que ele escolheu, né? Então não tem essa variabilidade muito grande. Mas eu estou falando da variabilidade externa, né? Agora, por dentro, né? O orgânico, né? Existe os caracteres visíveis, né? Aquele que eu posso ver, né? Cor, tamanho, estatura, massa corpórea, tá certo? E tem aquelas características que são invisíveis, né? Que são os hormônios que são produzidos, a quantidade desses hormônios, a interação que esses hormônios fazem, a capacidade que o organismo tem de reagir ao ambiente, né? A mudança de temperatura, a mudança de pressão, tudo isso conta, tá bom, gente? É certo? Então esses mecanismos aqui, esses são os mecanismos que vão ajudar o aumento da variabilidade genética. Então, casando esse conhecimento aqui com a ideia de Charles Darwin, nós temos o famoso neodarwinismo, que é um nomezinho de vestibular, por exemplo, o S, o UFC, eles adoram esse termo neodarwinismo, né? Ou então um nomezinho bonitinho, né? Um poemazinho bonitinho, que é a teoria sintética da evolução, tá bom? Quando nós fizermos nossa live, nossa aula ao vivo, tá bom? Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais cada uma dessas, né? A aula gravada, ela é uma aula mais, digamos assim, mais amena, né? Que é porque na aula ao vivo você vai ter a sua oportunidade de fazer a sua pergunta, né? Lá no momento a gente responder, tá bom? Sendo isso, meus queridos, um abraço, um beijo. E até a próxima, tá bom? Eu vou estar mandando material para vocês no grupo, tá bom? Tanto no WhatsApp como no grupo do Google Classroom, tá bom? Um abraço e siga lá no canal Penso, Logo Eu Estudo.